Shalom Brahá, continuação do estudo da Parashat Ketzer, do ano 5782. Ainda estamos aqui no capítulo 21, agora no versículo 18. Quando tiver um homem, um filho consumaz e rebelde, que não obedece a voz do seu pai, a voz da sua mãe, e ainda que o castiguem, não lhes dá os ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão os anciãos da sua cidade à porta do tribunal a seu lugar. E dirão os anciãos da sua cidade: este nosso filho é consumaz e rebelde, não obedece a nossa voz, é glutão e beberrão. E o apedrejarão todos os homens da sua cidade, e morrerá. Eliminarás o mal no meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. E quando houver num homem um pecado digno de juízo de morte e for morto, o pendurarás no madeiro. Não pernoitarás o seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um desprezo ao Eterno, e não contaminarás a tua terra, que o Eterno teu Deus te dá em herança. Nós já comentamos isso aqui na paraxá passada, mas eu queria colocar o entendimento aqui mais profundo, mais elevado e mais, vamos falar, incomodativo. Aqui o castigo não é para o filho, é para os pais que não souberam criar o seu filho. O senhor fala assim, mesmo que você chama atenção, ele não responde, é porque quando ele era menor, ele não foi treinado a responder. O filho foi deixado ao léu, foi deixado fazer o que quiser, né? Como essa educação que foi tentada imposta a nós desde a década de 80. Sabe, o filho tem que ser corrigido, ele precisa saber o caminho da verdade, precisa ser castigado, lógico, com sabedoria, com entendimento, com amor, né? Quando ele erra. Agora, quando os pais deixam, né, veja bem, eu não falo aqui em bater em filhos, né, não estou falando em espancar filho, estou falando em corrigir filho. Né, às vezes, o pai e a mãe que são sábios, só uma palavra basta, só um olhar basta. Né, mas o pai que não olha, que não fala, que deixa os meninos fazer o que quiserem, a mãe que relapsa, que está preocupado em ver televisão, né, e ver Ana Maria Braga, em vez de ficar olhando para os seus filhos andando, ou está ausente todo o tempo, trabalhando fora de casa, e quando chega não tem a menor paciência para tratar com os filhos, ou deixa na mão de alguém que é incapaz, né, de cuidar, todas essas coisas que a gente vê. Essas crianças vão crescendo de uma forma desordenada e sem valor e sem respeito. Uma daquelas crianças que recebe tudo, o pai dá tudo para elas, nada que elas desejam, elas deixam de ter. Né? As crianças pensam só em si, então sai dessa forma. E aqui está falando que esse filho tem que ser apedrejado, porque senão ele vai ser esse homem que vai ser pendurado lá na frente. Ou seja, um filho que é criado dessa forma, que não tem limite, que não tem nada, ele vai ser um adulto perigoso. Ele vai ser um adulto egoísta, um adulto que não contribui para a sociedade, um adulto que só pensa em si mesmo e que faz essas coisas que a gente vê e acaba terminando pendurado no madeiro. Mas mesmo esse, Deus fala que tem que ter dignidade. Ou seja, ele não pode ficar pendurado no madeiro, ele tem que ser enterrado, ser esquecido aquilo. Porque essa questão do filho apedrejado, eu não tenho notícia que tenha acontecido em alguma época em Israel. Mas para que os pais entendam o quão grave é esse relapso na criação dos filhos, né, o que vai transformar num adulto completamente ineficiente, ineficaz, incapaz, o senhor fala, é preferível você matar essa criança quando cedo, do que deixar ela virar um adulto dessa forma. Né? Mas é um aviso. Vamos continuar. Vendo o boi de teu irmão, o seu cordeiro extraviado, não farás como se não os visse, mas o restituirás a teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti, ou não conheceres, recolhê-los lá em tua casa, e ficarão contigo até que o teu irmão os reclame, e então restituirás a ele. O mesmo farás com o seu jumento, o mesmo farás com a sua veste, o mesmo farás com toda coisa perdida que teu irmão estiver perdido. E tu encontrares, não farás como se não os visses. Vendo o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não farás de modo como não os visses, mas ajudarás a carregá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, porque abominável é o Eterno teu Deus, todo aquele que faz isso. Quando encontrares um ninho de pássaros diante de ti pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos. Mas deixarás ir livremente a mãe e os filhos, e poderás tomar para ti, a fim que te seja bem e prolongue os teus dias.
Você vê a preocupação do Senhor aqui, tanto do animal perdido, extraviado, ou seja, achei é meu, não é seu. Né? Há um grande tratado no Talmud que discute sobre isso. Né? Quais são as características de algo perdido? Porque a função sua de achar algo que foi perdido, guardar e esperar o verdadeiro dono acontecer. Né? Então, quando a pessoa vem e reclama, você tem que exigir provas dela. O que você me prova que esse animal é teu? Né? O que você me prova que esse objeto que eu achei é teu? Isso é muito interessante, porque você tem vários valores nisso. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é meu é meu, o que é teu é teu. Né? Isso, como fala, é a pessoa comum. Né? O perverso fala: o que é meu, o que é meu também. Né? Aquele que quer tudo que é dos outros. Né? O egoísta, quando fala. Agora, o Talmud fala que a pessoa perfeita fala que o que é teu, o que é meu é seu também. Porque eu quero te servir, eu quero dar o melhor para você, eu quero te ver bem, eu quero ver o meu próximo muito bem. Porque se eu vejo o próximo muito bem, se está todo mundo em paz, eu vou ter paz também. Né? Porque a pessoa comum, ela pensa que é uma justiça, mas se ela está muito bem e o outro está mal, como te fala, né? Ema, cada um com seus problemas, né? Esses ditados. Mas não é essa a verdade. Né? Nós temos que nos condoer com as pessoas. Toda a Torá vai mostrando o seguinte: a preocupação, se eu achei algo que é dos outros, eu tenho que pensar, pô, coitado da pessoa que perdeu isso. E não pensar, nossa, Deus me abençoou, ganhei isso aqui, vou levar para mim. Quando aconteceu comigo uma vez, num banco, eu tinha um livro de salmos que era raro, né, com tradução e transliteração nele. Mexi no caixa, coloquei na parte de cima do caixa para tirar. Né? Virei as costas, enquanto eu saí do caixa, que eram 6 passos, que fui até a porta, quando eu voltei, o livro já não estava lá mais. Eu olhei em volta, não achava nem quem pegou. Então você vê, essa pessoa que viu que eu larguei lá e viu que era eu, porque era só enxergar que eu estava acabando de sair do caixa, simplesmente escondeu. Eu realmente não vi quem foi que pegou o livro. Então isso mostra o mau caratismo. Isso mostra a falta de valor. Sabe? E nós não podemos falar: Deus me abençoou que eu estou achando isso. Não. Talvez Deus esteja te testando. Como é o caso daquele que chega um profeta e começa a fazer sinais, e começa a fazer milagres, tem visões demais, como nós vimos, e fala: vamos outros deuses, né? Que nosso pai não conheceu. É Deus que está te testando para ver se você crê em Deus, você crê nos milagres. Né? Voltando a você cristão, Jesus falava muito claro: vocês me chamam de Senhor, 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 mas não faz o que eu mando. Vocês vêm atrás de mim só para comer pão. Ou seja, para multiplicar pão e eles comerem. Então a visão da Torá é que a gente se torne adultos equilibrados, seres humanos corretos, que preocupa tanto com o seu meio ambiente quanto com as pessoas que estão em volta, preocupa consigo também, no sentido de se purificar, de santificar, de ser uma pessoa melhor, para que assim possamos todos ser melhores e assim o nosso mundo ser melhor. Então esses mandamentos que nós estamos vendo são mandamentos para que todo aquele que os cumpra viva. Esses são os mandamentos de Deus. Isso que nos colocou. E me fala aonde que tem um mandamento desse que nós estudamos até agora que não dá para ser cumprido, né? Ou não dá para ser entendido. Realmente é o coração duro da religiosidade que impede que as pessoas vejam realmente a bondade de Deus sobre a nossa vida. Mas nós vamos continuar na terceira etapa.